Se você tem um sonho de atuar como assessor de investimento, você não pode perder esse bate-papo. Estou com dois convidados aqui super especial e o meu co-host Sidney aqui para apoiar esse bate-papo de hoje sobre carreiras no mercado financeiro. Seja bem-vindo, Sidney. Bom, Fabrício, obrigado, bem-vindo à audiência. Hoje a gente trouxe dois convidados de peso para falar sobre uma super casa de investimentos, né? A EQI. E aí já apresento o pessoal para nós. Excelente. Então hoje nós vamos falar aqui com dois convidados da EQI Corretora. Se vocês querem atuar no mercado financeiro, tem aquele sonho de ser assessor de investimento, nós vamos apresentar aqui a trajetória de dois profissionais e uma casa hoje aí super tradicional com mais de 32 bi sob gestão, uma casa aí que vem crescendo cada vez mais. Então os nossos convidados aqui, Renato, diretor da unidade BH, e Guilherme Neiva, Private Bank, que vai contar um pouco da história e da trajetória também aí no mercado financeiro, falando de onde chegou, e nada mais é do que melhor do que eles mesmos para se apresentar. Então você poderia iniciar, Renato, falando um pouquinho da sua carreira, Claro. um pouco mais? Primeiramente, obrigado por estar aqui presente, né? Acho que é legal essa troca de experiências. E, bom, comecei no mercado financeiro em 2018, tá? Comecei no escritório da XP, aqui em Belo Horizonte. Naquela época, existiam 3 a 4 mil assessores no Brasil, tá? Então, uma época que a gente formava na Ancor e a gente era pegado a laço no mercado, né? Então, eu tive a honra de trabalhar com o Henrique Jamelli, inclusive espero que depois ele escute isso aqui, ele saber o quanto sou grato por toda essa parte de experiência que eu adquiri com o tempo, e foi uma grande escola, né? Fiquei um ano na Riva Investimentos, onde eu pude adquirir uma experiência muito boa, né, com o time lá, e eu entendi que o modelo de assessoria tradicional naquele momento, ele não era escalável, tá? Quando eu descobri isso, eu entendi que existiam poucas empresas no Brasil fazendo um trabalho de marketing muito interessante, e uma delas era a EQI Investimentos. Quando eu descobri todo o modelo de marketing, eu vi que aquele ali era um lugar que eu gostaria de trabalhar, né? E aí, juntou a fome com a vontade de comer, eu tinha uma geração de lead muito grande, né? EQI, coisa que eu não tinha no antigo escritório, mas devido ao modelo mesmo, né? E aí foi lá que minha carreira aconteceu, né? E foi o pontapé inicial, né? Exato. Não, excelente. E até antes da gente dar a sequência ali, a gente vai tentar fazer uma introdução bem lá do início, né? Até o que se despertou para você também ir para o mercado financeiro, né? Porque você ainda começou quando tudo era mato, mas ainda de onde que surgiu aquele turning point ali de realmente seguir essa carreira, né? Eu na verdade, há 10 anos atrás, eu inspecionava forno de revenimento na Mannesmann. Tá? Você veio da indústria. Não faz muito tempo isso. Eu vim da indústria. Então, as coisas foram acontecendo de uma maneira bem rápida, assim. E eu descobri que o mercado financeiro era um ambiente que ainda não estava totalmente trabalhado, né? A demanda de familiares e pessoas próximas querendo investir e querendo investir bem, aquilo me despertou uma curiosidade muito grande. E aí fui pesquisar, eu fui entender o que era Ancor, que era todo aquele processo, né? E aí fiz Ancor, eu sou engenheiro mecânico de formação na PUC, né? E acabei pós-engenharia fazendo MBA em Mercado de Capitais, tá? Então, basicamente, é isso. Não, excelente. E só um pontinho a mais aí. Quantos anos você tem, Renato? Eu tô com 35. 35 anos, não, excelente. Então vamos agora aí pro Guilherme, né, contar um pouquinho da sua introdução aí no mercado financeiro, sua idade, sua formação e como que você chegou na posição atual de Private Bank e como que foi o início também para você dar esse start aí no mercado financeiro. Você já veio da formação de economia, administração, já sabia esse caminho ou foi pego ali de surpresa ali dado a oportunidade no mercado? Obrigado pelo convite, Sidney. Na verdade, não. Eu já fui também totalmente ao contrário, e eu fui formado dentro da EQI.
Eu era ex-jogador de futebol, então trabalhava numa outra área que não tinha absolutamente nada a ver. E aí eu acabei, por coincidências da vida, vindo pro lado do mercado financeiro, né? Eu encontrei o último time que eu jogava era na Europa, e eu encontrei um cara lá que falou comigo sobre o mercado financeiro. E aí eu acabei que despertou isso em mim, né? Eu vim pro Brasil, voltei, e assim que eu voltei, meu primeiro contato foi com uma pessoa que queria dar um evento num hotel que eu trabalhava sobre o mercado financeiro. E aí eu falei, cara, só pode ser Deus. Lá na Europa o cara falou comigo sobre isso. Eu vim pro Brasil, o cara, uma outra pessoa aleatória falou comigo. Eu vou fazer esse curso. E daí pra frente eu iniciei todo o meu processo dentro do mercado financeiro. Então eu fui formado dentro, né, da EQI. Foi o meu primeiro escritório e é o único. Então eu comecei a minha trajetória lá em 2019 dentro do mercado. Até então, eu só trabalhei dentro da EQI, fui formado no início de tudo ainda. A gente tem um processo seletivo, acho que a gente vai falar melhor sobre isso, mas a gente tem um processo seletivo onde as pessoas começam a trabalhar num outro estado até. Era uma localidade, um único local, que era lá em Balneário e em Floripa. E a gente não tinha essa praça aqui em Belo Horizonte, né? Que veio em 2020, quando teve a pandemia, fechou basicamente, né? E aí eu iniciei aqui, não passei por Floripa nem por Belo Horizonte, eu iniciei aqui e eu fiz todo o processo de formação dentro da EQI, num outro local onde não tinha isso, né? Aprendendo mais com quem era... Hã? Você entrou em qual cargo? Hoje é chamado de SDR, né? Só que eu já entrei basicamente fazendo a formação de mesa, que é atendimento sob demanda, né? Que é o on-demand. E aí, dali para frente, eu fui alavancando, subindo cada vez mais os resultados. E aí eu passei primeiro para ser assessor, né? E aí a gente tem os processos. Você primeiro vira assessor, aí depois você pega assessor 2, 3, e por aí a gente vai passando. E é assim, ainda hoje, entra como obrigatoriamente SDR e vai falando? Hoje a gente tem um processo dentro da empresa, redondinho, é um processo que a pessoa inicia ali como SDR. O que seria esse SDR, para quem não sabe? Como eu. Sales, é o cara que ele fica ali para atender a primeira pessoa que vem do marketing. A nossa empresa ela é direta, praticamente a maioria dos clientes vem do marketing. Aí o processo funciona da seguinte maneira. Hoje nós temos um site chamado Eu Quero Investir, né? EQI significa Eu Quero Investir. E a pessoa, na pandemia, até estourou muito, que as pessoas ficavam, né, trancadas e pesquisavam na internet, então as pessoas procuravam ali no Eu Quero Investir, no site. Esse site, lá dentro, tem uma captura de lead, que, eu quero saber, sei lá, o que é um CDB da vida. Para ele baixar a planilha, para ele entender o que é um CDB, tem ali nome, telefone e tudo bonitinho do cara. O cara cadastrou o SDR, vai cair isso pro SDR. O SDR vai puxar o telefone e vai ligar pro cara. Ô, doutor, eu vi que você aqui tá querendo saber um pouco mais sobre CDB. É isso mesmo, vai bater um papo, vai apresentar a empresa. Se o cara ele tem interesse em saber mais, aí é passado isso para assessoria. Então, o cara, quando ele entra como SDR, ele é o cara que praticamente ele vai conectar o cliente, ou o futuro cliente, à assessoria. Então, ele passa por esse processo. É um processo que precisa bater meta. Tem as metas de todo o SDR. Depois ele passa para assessoria e aí ele começa a trajetória dele. Que bacana. É uma formação de base, né? Igual você que era jogador, né? Isso, exatamente. É uma faculdade. É uma faculdade. É o trainee, né? É o trainee, que a gente diz. Exatamente. E até também pegando aqui para os telespectadores, né? Muitos profissionais acabam não sendo da área de administração, economia, ou até mesmo área ligada à parte exatas e quer vir para o mercado financeiro. E aqui já é uma prova, né? Só nessa mesa aqui uma formação bastante divergente. A minha formação mesmo é na área de tecnologia da informação, apesar de já ter atuado ali como analista
analista em fundo de pensão, analista de sistema, né? Tive um background na área de tecnologia. E vocês também, um que veio da indústria, né? Com a formação de engenharia, e você até mesmo como um atleta, né? Que pôde fazer essa transição. Então, o mercado financeiro realmente é para todos, mas também eu queria falar sobre o dia a dia, né? A carreira é uma carreira, assim, que você tem que ser bem intenso, né? Aí eu queria até pegar aqui primeiramente com o Guilherme, né? Que teve essa transição ali, bem direto ali, e o crescimento dentro da EQI, para aquele profissional que realmente está buscando esse início ali de carreira, quais são os principais desafios e o que esse profissional tem que ter ali hoje para conseguir uma oportunidade e também trilhar uma carreira de sucesso, né? Tendo em vista ali que o SDR é a porta de entrada, então quer dizer que a gente vai ter toda uma trajetória ali para ser construída, né? Qual foi o principal desafio que você viu nessa jornada aí até chegar como private banker? Acho que a principal característica que a pessoa tem que ter, ainda mais dentro da EQI, é a intensidade. Nós somos uma empresa que a gente acelera muito, mas muito mesmo. Intensidade, comprometimento, acho que é o principal desafio nosso hoje. Né? O que nós fazemos, a gente precisa ter bastante energia. São várias e várias reuniões. Nós temos métricas de tudo que a gente faz. Quantas vezes nós vamos fazer cada coisa e resiliência. Né? Acho que a chave do negócio também é resiliência. Mas dentro da nossa profissão, dentro da EQI, é necessário que a pessoa tenha bastante energia, disposição, que ela queira que o negócio aconteça, porque é bem diferente nos outros locais, como o Renato já trabalhou, né? Eu trabalhei sempre dentro da EQI, então eu sou cria, não tem como ser diferente. E o básico, na minha opinião, seria a intensidade, o cara ter bastante energia e ele ser resiliente, porque é muito contato com o cliente, é muita porta na cara, deu certo, não deu, errei aqui, errei ali, vamos de novo, e tudo é metrificado. Então, se o cara é meio que ele não fazer o que está pedindo para ser feito, ele vai ser cobrado, e existe uma pressão muito grande. E aí é onde as pessoas meio que não ficam dentro do mercado. Sim, disciplina é a regra do jogo, né? A regra do jogo. E eu acho que poderia responder também, porque você veio da engenharia. O Guilherme veio do mundo dos esportes, você veio da engenharia, e engenharia é uma profissão que o mercado financeiro gosta muito de contratar. Bastante. Então, assim, qual foi a mesma pergunta, sua dificuldade, o que você penou lá no começo, e até já deixando dica para quem está na engenharia e quer fazer também transição. Aí muda tudo. Legal. Na verdade, hoje, né, QI, eu posso dizer que se tiver um percentual de engenheiro, nossa composição lá é de 70% a 80% dos funcionários são engenheiros. Caraca. Tá? É um negócio muito louco, porque assim, por que a gente gosta do engenheiro? Tá? O engenheiro tem raciocínio lógico. Certo. Tá? Então, no dia a dia ali, você só precisa ter raciocínio lógico. Sim. Porque você está lidando com uma série de situações que você precisa de tomada de decisões rápidas, né? Então, é muito importante essa questão, mas não que a engenharia seja algo imprescindível, né? A gente procura gente que tenha capacidade de aprender. Eu acho que esse é o principal ponto. E o que a gente enxerga hoje é que a galera tá trocando muito o longo prazo pelo curto. Sim. Né? Então, a gente não enxerga isso com bons olhos, né? Porque para você se tornar um assessor de investimento, você precisa, no mínimo, ter um tempo de maturação. E as pessoas hoje não estão tendo paciência para maturação, né? Eu acho que é muito do dia a dia nosso, né? Muito dessa geração atual. E isso é um ponto bastante interessante. Então, a pessoa, para encaixar no nosso modelo, ela tem que ter visão de médio e longo prazo, tá? Que ela vai se dar muito bem, mas tem que seguir as métricas, tem que seguir os processos. Os processos são muito, eu diria, bem compostos, assim, tá? A gente não inventa a roda. A roda já tá aí, ela tá dada. Sim. A gente só tirou dos livros e colocou em prática. Um detalhe importante nisso daí, no processo de SDR, é no mínimo 1 ano para ele começar no SDR. E muitas pessoas têm vontade de entrar no mercado, mas ela não quer esperar esse tempo. Ela não quer assumir a cadeira de assessor. Exatamente, ela quer fazer isso.
Só que é 100% meritocracia. Lá na nossa empresa é assim, se o cara ele consegue bater as metas, ou se a mulher conseguir bater as metas certinhas, ele sobe antecipadamente do que cumprir todo um ano ali dentro. Só depende dele. A gente teve exemplo agora dos novos entrantes que a gente teve como SDR, né, que bateram metas mais rápidas do que o processo de um ano e subiram para a mesa. Tá? Então é 100% meritocrático. Mas você vai falar com um cara para ele entrar nesse processo e falar: ah, mas quanto que eu vou receber? Ah, mas passar por esse perrengue todo, ficar um ano esperando para pegar uma carteira com esse salário, eu acho que não. E esse subiu para a mesa, quando vocês falam subiu para a mesa, seria o quê? Tá no SDR, Foi subiu pra promovido. mesa, foi promovido, Foi promovido. Foi aí pra ele já assessoria. assume a carteira de assessor, ele já vai É. ter contato com o cliente, o trabalho tradicional do assessor. E- Seria É, isso. não é que no D0 ele se torna assessor pós-SDR, não. Existe toda uma trilha de treinamento, tá? É importante salientar isso, para que a pessoa esteja apta a atender clientes, né? Não é tão elementar quanto o processo de SDR, que é só ligar para a pessoa e coletar informações, né? Tem toda Existe- uma bagagem ali para se preparar Exato. no profissional, né? Então, a gente faz esse treinamento. Eu diria que talvez hoje no mercado, talvez a gente seja hoje uma das empresas mais formadoras do país de assessor de investimento. Pela né? proposta. Pela né? nossa estrutura, pela nossa proposta. Então, acho que é isso. Acho que vão ter várias condicionantes para uma pessoa estar ali dentro com a gente, mas acho que a principal é força de vontade e querer aprender. E é até bom a proposta de aprender, de vocês pegarem, vou voltar à minha analogia, na categoria de base, que aí não pega o profissional viciado, né? Exato. Que aí entra dentro da cultura de vocês. E aí, se Perfeito. vocês quiserem Uhum. falar um pouquinho o que que é a cultura EQI, para quem está assistindo e quer fazer E- carreira na EQI. E até antes também de falar da cultura, Renato, eu queria que você também contasse a sua história lá, como que foi o início na EQI, se você começou por toda essa trilha, como é que foi a sua evolução lá até Tomou um como choque. chegar como diretor de unidade, Tomou um porque choque, você né, veio pro de outra área, né? O cara mexeu com fornos, Exato. do nada tem que falar com o cliente. Exato. Eu tive uma boa escola, né? Eu diria que... por que eu não passei pelo processo de SDR, embora já existisse em 2018? Eu tive um excelente professor, que foi o meu antigo escritório, né? Então, eu já cheguei na EQI preparado para o que eu deveria ter ali de desafio, né? Então, foi mais ou menos isso. Então, para mim, o processo foi um pouco, eu diria, um pouco mais fácil dentro da EQI. Não que exista Já algo tinha fácil, né? Uma formação. E até também, então, puxando um pouco antes aí dessa formação de base aí que veio do escritório da XP, além do escritório ali da vivência prática, você também tinha alguma experiência que você buscava por conta própria, através de livros, certificações, alguma pós-graduação que você até comentou que fez. O que você acha que realmente agregou valor na sua formação como profissional para que você pudesse se destacar e chegar numa posição mais Legal. relevante ali? Excelente pergunta. Eu sempre fui um cara muito curioso, né? Sempre gostei do mercado financeiro. E as ações sempre me chamaram muita atenção, desde mais cedo, né? E eu acho que isso é muito comum, né, das pessoas, né? Sim. Pô, o mercado acionário é algo, vislumbrante e tal. É muito Instagram, né? O mercado acionário, assim, ele chama atenção, a propaganda das ações. Então, eu sempre gostei de estudar parte de ações e... Então, esse foi o primeiro passo, né? O mercado acionário. Depois você vai buscando outros componentes. Então, sempre gostei do Warren Buffett, sempre li Benjamin Graham, né? Sempre estudei George Soros e por aí vai. Então, Os megas os investidores. megas investidores, né? Então, isso me ajudou muito a ter base para falar com o cliente. Porque, comercialmente falando, eu demorei bastante a ter um lado comercial apurado, né? Então, o que me ajudou muito no princípio foi a parte técnica. Poder agregar para o cliente, né? Então, isso foi fundamental no meu início ali. Não, perfeito. Aí, seguindo aí, que é o racional que o Sidney perguntou, né? Sobre a trajetória lá na EQI, você já entrou como um assessor? Como é que foi a Isso. sua evolução lá dentro? Exato, eu entrei como assessor e já recebi destaque logo inicialmente na mesa de assessoria, isso com poucos meses de casa, já era destaque, o que chamou atenção naquela época, né? E com o passar do tempo ali dentro da EQI,
eu ficava lá na Matriz, eu fui convidado para ir para Balneário Camboriú, na época. Era onde tinha vaga, BH nem existia. Uhum. Sacrifício que você fez, né? Não, meu Deus, terrível. Teve que morar mal. Mano, coitado. Exato. Passo muito perrengue. Demais. E é uma mudança drástica, né? Sair de Belo Horizonte para ir para Balneário Camboriú, realmente muda bastante. Fiquei um ano ali, tá? Foi um ano espetacular na minha vida, aprendi bastante. E o melhor, estava com os principais sócios da empresa. A todo momento. A gente saía com o CEO, saía com o CFO, saía com todo mundo. Então, você vai pegando a dinâmica do que acontece na empresa, né? Então, essa vivência, essa experiência, ela traz muitos ensinamentos, né? Até que então fui convidado a assumir o escritório de Belo Horizonte, na época, seu diretor aqui, pelo Juliano Custódio, e foi um desafio espetacular. Poxa, eu com um ano de casa, imagina, na época 50 milhões de carteira, cara, tu vai assumir um escritório. Então, assim, um desafio espetacular. Eu falei, eu aceitei na hora, né? Sim, grandes poderes, grandes responsabilidades, entendeu? E aí o resto é história. E, pô, veio Guilherme Neve me ajudar, pô, braço direito, e veio pessoas boas pra gente fazer o escritório que a gente tem hoje, né? A gente tá com quase 1 bi de custódia e com praticamente 30 pessoas no nosso negócio hoje, em Belo Horizonte. Excelente. Não, excelente. E até pegando um gancho aí de toda essa trajetória, né? Para alguém que quer iniciar no mercado financeiro, quais seriam as habilidades necessárias que você vê mais importante para esse profissional que está ali recém-formado, que está ali prestes a formar também, que Legal. realmente possa conseguir uma oportunidade no mercado financeiro? Eu diria que hoje a proatividade é extremamente importante, né? Você buscar informações. O cliente ele não vai vir até você. Você que tem que ir atrás do cliente, né? Então a área comercial ela é muito isso, né? Como que você agrega para outra pessoa? Tem que trazer o que ela está precisando. Então essa troca de informações, essa troca de experiência, ela é fundamental, né? Então, a pessoa primeiro precisa ter proatividade, ela precisa ter disciplina, tá? E ela precisa, basicamente, ter vontade, né? Eu acho que são 3 pontos extremamente importantes. E eu acredito muito que o currículo, ele pode até ser importante, mas ele não é a peça fundamental para a pessoa estar com a gente. O que ela precisa ter? Ela precisa ter cultura, tá? Que é muito o que as grandes empresas hoje buscam, né? Você pegar uma Google, uma Amazon, essas grandes empresas, elas olham a questão da cultura. Tem que encaixar a cultura da pessoa com a empresa, né? Isso é fundamental. E lá dentro você vai moldar a pessoa da melhor maneira possível. E curioso que você bateu todos esses pontos, são soft skills. Agora, então, eu vou direcionar a pergunta para o Guilherme no seguinte sentido. Eu sei que o Guilherme é um cara estudioso, tanto é que nós nos conhecemos no curso da Sampo, fizemos vários trabalhos de valuation juntos, né? Dor de cabeça. Como ele tocou bem nos pontos do soft skill, o que você vê, assim, Guilherme, como hard skill? Você que é um private banker, que é um cara que está muito mais no comercial, né? Não que você não tenha um técnico muito lapidado, acabei de falar que você é um cara que investe muito em educação. Dessa parte de preparação de técnica, comercial, etc., o que você vê como fundamental? Cara, eu acho que tem que estudar, obviamente tem que estudar bastante, né, as práticas comerciais, até dentro da nossa empresa mesmo, a gente tem essa parte que chama EQI Skills, que é uma parte que é um treinamento que a galera dá, né, a gente pega boas práticas até de assessores mais antigos, dessa parte comercial, do que foi feito, do que foi falado, né, e traz ali na prática, coloca dentro desse EQI Skills, que é como se fosse uma faculdade EQI que a gente tem, e aí a gente utiliza muito isso para treinamento. Mas eu acho que um dos principais pontos no dia a dia, né, é você conhecer cada vez mais o seu cliente, né? Obviamente que existem várias técnicas, gatilhos mentais e tal, você pode utilizar isso, mas eu acho que quanto mais verdadeiro e honesto você for com a pessoa e entender qual é o motivo dela, qual é o objetivo que ela tem,
aonde ela quer chegar e tratar isso de forma profissional, eu acho que é o que a gente consegue fazer de melhor na parte comercial, né? Você conseguir, se o cara ele é, sei lá, o perfil dele é conservador, cara, você ser comercial com alguém que está direcionando o que você quer é bem tranquilo, Não faz sentido. né? Você é uma pessoa mais comercial, você nessa parte para direcionar para um cliente alguma coisa, é mais fácil você ser mais honesto com o cara, você entender as necessidades dele, as vontades dele e, obviamente, entregar para ele um serviço de qualidade. Acho que É curioso você falar isso, que eu tava pesquisando a EQI, né? Pra chegar mais afiado aqui no podcast, não que eu não conhecesse antes. E lá naquela parte de testemunhos de vocês, a coisa que, ou a fala mais dita pelos clientes de vocês é o seguinte: eu tenho um assessor próximo, que eu não tinha em outro lugar. A qualquer momento que eu precisar, eu aciono meu assessor. E assim, foi unânime em todos os depoimentos que eu vi. Isso é algo da cultura de vocês, então, né? Tem que ser um assessor que goste de gente para estar próximo. Sem dúvida. assessoria ativa. Sem dúvida. Porque assim, eu acho que o que diferencia a gente do mercado hoje é exatamente porque a gente não faz juízo de valor de ninguém. Então, o mesmo cliente que ele tem 100 mil reais com a gente, ele é tão bem atendido quanto o cara que tem 10 milhões. Né? Então, e a gente sabe muito bem que externamente isso não acontece. Tá? Isso é bem nítido, porque a gente recebe cada cliente que está machucado no escritório porque o assessor não dava atenção ou porque simplesmente o assessor não via a carteira dele, né? Ou estava perdendo do CDI. Então, eu diria que a gente consegue trabalhar muito bem todo tipo de cliente. Então, isso certamente é um diferencial nosso. Tá? Além de outros, né? Sim, Posso sim. citar aqui também. Até limitação de pessoas para ser atendida é o que faz também esse depoimento ser concreto. Hoje, você pega um assessor lá dentro, o cara ele trabalha no máximo ali com 60 clientes, 70 clientes. Então, para gestão de tempo, para dar qualidade no atendimento e ficar próximo, é mais fácil, né, do que você pegar ali uma carteira que tem 150, 200 clientes. É muito difícil você fazer uma gestão disso. Quando você tem um número mais reduzido, você consegue ficar mais próximo. Dar uma atenção maior. E até aproveitando, né, Guilherme, você poderia falar um pouco aí da EQI Corretora? Qual que seria a principal diferença da EQI Corretora através desse novo modelo para um escritório de investimentos aí da XP ou dos grandes bancos aí no mercado, ou de um MFO, de um Multifamily Office? Qual que seria os principais pontos aí da EQI e os principais pontos também que vocês vê de destaque, né, como esse que você mencionou aí de uma assessoria mais dedicada, com poucos clientes, né? Então acho que isso daí vocês conseguem gerar muito valor. Vocês poderiam me falar um pouco dos principais pontos aí da EQI? Um dos principais, né, e o principal no caso, seria foco no cliente. O foco total no cliente, nas necessidades dele, que foi o que eu falei com o Sidney aqui, sobre essa parte comercial. Acho que esse é o principal foco nosso hoje lá dentro. É o principal ponto que a gente bate muito. A gente vê também muita parte de eficiência, ser eficiente em tudo que a gente vai fazer lá dentro na carteira do cliente. A gente tem também a nossa parte muito cultural da empresa, né? O que a gente tinha falado na questão de contratação de novas pessoas. Quando a gente vai, por exemplo, abrir uma nova frente de um escritório, por exemplo, o Renato, a gente só consegue se expandir, a empresa consegue ser inovadora como porque o Renato teve que ir lá em Balneário, entender como é que é a cultura e voltar para Belo Horizonte para abrir um novo escritório. Isso é um diferencial também da nossa empresa. A empresa não sai abrindo escritório em qualquer lugar porque tem uma oportunidade. Primeiro, faz o cara entender a cultura. Ali, né? Exatamente. O Juliano sempre fala isso. A gente vai abrir um escritório, sei lá, vamos supor, vamos abrir um escritório em Salvador. O cara, pra gente abrir um escritório lá em Salvador, para quem vai ficar na frente do escritório, ele tem que estar dentro da cultura, entender como funciona todo o processo, para depois ir para lá com um time. O time vai ajudar, vai fazer, só que a gente precisa de pessoas locais também, que vai conhecer a cidade, né? Vai conhecer as pessoas, e aí a gente agrega. Então a gente leva a nossa cultura, a nossa forma de agir, como que nós vamos imprimir o ritmo
mesclamos com a turma da localidade e aí sim o escritório está feito. Então esse também é um dos grandes diferenciais da EQI hoje a nível de expansão. Perfeito. É bem uma linha BTG, né? Assim, se a gente for analisar bem, hoje o BTG, em nível de qualidade de atendimento, talvez seja um dos melhores bancos do Brasil, Sim. né? E o Esteves fala isso, né? Ele fala, cara, a gente deve expandir, mas a gente deve expandir com qualidade. Eu prefiro qualidade à quantidade. Exemplo, é só olhar as nossas concorrentes na bolsa, como estão lateralizadas, né? E o BTG é nítido o quanto que o crescimento ele é exponencial. Então, a gente tem o nosso modelo, claro, mas a gente também se baseia muito na qualidade do nosso atual sócio para a gente crescer, né? A gente quer crescer com qualidade. Então, eu acho que esse é o principal ponto, né? Dentro aqui. E prática de mercado, né, galera? Quem não tá no mercado ainda, quem já está sabe como é que é. Na brincadeira de rouba-monte, dentro do que vocês estão falando, geralmente roubar monte do BTG é quase impossível, né, Fabrício? Verdade. Então é complicado ali, o que só vai aí, né, reforçar a cultura que vocês têm de centrar no cliente e entregar o que é melhor. Vocês poderiam falar pra gente como que é o dia a dia? Porque que acontece? Muita gente que quer entrar no mercado não sabe como é o dia a dia na assessoria de investimentos, né? Você hoje está numa posição mais executiva, não sei se você toca carteira, se tocar você pode falar pra gente, e o Guilherme é Private Bank. Então como é que é esse dia a dia? Tem uma rotina, tipo, vou chegar a hora que eu quiser, tipo, vou chegar 11 horas da manhã, igual os memes, e vou fazer o que eu quiser. Ou tipo, tem um, né? Não sei, conta aí a rotina pra gente, que aí o pessoal que não conhece tem uma ideia do qual que é a rotina EQI, assim, digamos. Legal. A nossa rotina ela começa bem cedo, né? Todos os dias a gente tem uma reunião 8h40 da manhã. A gente chama de morning call. Ela é uma reunião que ela dura até as 9, praticamente. Dali para frente são os direcionamentos da empresa, né? O que nós temos que fazer. Então isso é a nível Brasil inteiro, né? Então é passado esse direcionamento. Acabou ali nas 9 horas, a gente já começa a fazer o que tem que ser feito, né? Então essa reunião depois forma uma nova reunião dentro dos escritórios, dentro dos times, para avaliar o que cada assessor está fazendo. Então, o Sidney, o que você fez ontem, por exemplo, né? O espelho sempre de um dia anterior. O que você fez ontem? Eu fiz isso e isso. Tudo é registrado bonitinho, né? Então, a gente chama de N4, né? Então, a gente faz uma N4, entende com cada time, o que cada um fez ali dentro, vê qual foi o gap, né? Era para você ter feito, sei lá, 10 atividades, você fez 5. O que aconteceu? Qual foi a causa disso? Né? Então, já que a gente tem esse gap... Gerenciamento da rotina, né? Isso. Exato. Então, já que a gente teve esse gap de 5, a gente tem que montar um plano de ação para você executar o que ficou para trás. E aí a gente começa a dar esses direcionamentos na N4. Então, primeiro começa o morning call, N4, e aí a gente vai para os atendimentos. E aí a gente faz toda essa rotina de atendimento ali na parte da manhã, né? Na parte da tarde é a mesma coisa, mais ou menos uma vez ou 2 vezes na semana a gente tem treinamentos, os treinamentos ou sobre boas práticas, treinamento de, sei lá, de indicação, nessa parte por volta mais ou menos na parte da tarde, de 1h até as 2 mais ou menos. Dali para frente continua os atendimentos, tudo bonitinho, né? Às 18 horas, sempre a gente também tem um call para entender sobre o que está acontecendo na área de produtos, né? Para a gente ofertar ali para os clientes. E aí depois a gente está liberado. Mas normalmente ninguém vai embora da empresa. Normalmente eu mesmo, por exemplo, eu chego e vou embora. Eu chego para cima desse horário, 8h40, e fico até umas 8, 9 horas da noite, né? A gente entende que o melhor horário para falar com o cliente dentro da assessoria é o horário que ele já tá tranquilo, parou de trabalhar, ele já tá indo para cá, já tá indo descansar. Esse é o melhor horário que a gente entende para trocar uma ideia, para conversar com ele, para explicar no cenário macro, né, sobre o que aconteceu na carteira deles. Teve alguns resultados positivos,
mostrar para ele, tudo bonitinho ali, a gente faz. Essa basicamente é a rotina do assessor. Não, excelente. Então, a gente pode até traduzir como uma rotina bem intensa, né? Então, temos que ter organização, disciplina e ser autodidata também, porque todo momento nós temos que estar atualizado, né? E até pegando um gancho aí para você que lida com os clientes, né? Podemos dizer assim, hoje eu até falo que um profissional de qualidade, ele tem que ter um equilíbrio, né? Entre a parte técnica e a parte comercial. Como que você traz esse equilíbrio? O que você também poderia recomendar para os futuros assessores aí, onde que você realmente deveria focar inicialmente? Se você poderia desenvolver mais habilidade técnica e como que você também desenvolveria essa habilidade comercial, porque realmente a empresa vive de negócios. Como que é esse equilíbrio aí comercial e técnico aí no dia a dia? Para juntar os dois, para ficar perfeito, é só o tempo. É só o tempo, é só a experiência. Não tem como a pessoa chegar e, eu já quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. A gente estava até conversando. Às vezes o assessor, ele, na nossa empresa, né, a gente tem as áreas que são segregadas para que a gente delega isso para as outras áreas. Então, por exemplo, tem assessor que, a ação da Petrobras, não sei o que, tem um balanço. A gente não faz isso. Né? A gente delega isso para a área responsável, que é o time de renda variável. Então, essa questão de conseguir ter esse equilíbrio é mais você conseguindo entender qual é o cliente que você está atendendo. Para você ver qual que é a linguagem que você vai falar com ele. Às vezes o cara ele é mais técnico, o cara ele sabe mais do mercado, então você vai ter que ser um pouco mais técnico. Às vezes o cara não sabe muito sobre o mercado, a mulher não sabe sobre muito o mercado, você vai ter que fazer bastante analogia. Então o importante é você conseguir identificar quem é a pessoa com quem você está tratando, você está conversando, e fazer a leitura dela, né? Para você conseguir explicar para ela o mais simples possível como é o mercado, como funciona o mercado, o que é que pode ser feito, o que não pode ser feito, qual é o risco que ela vai ter, qual é o risco que ela pode, né, tá ali através do investimento que ela vai fazer. Enfim, não tem muito. Acho que a comunicação ali seria a palavra-chave, né? Identificar ali fundamental. Inclusive até o Buffett, né? Se a gente for analisar, acho que no escritório dele tem um diploma, né? E por incrível que pareça, o diploma não é de finanças, é de oratória. É ter uma boa comunicação, acho que é um skill bem relevante aí pro profissional, sem né? dúvida. Exatamente. Deixa eu pegar um gancho da fala de vocês, porque a gente que trabalha no mercado é muito trivial. A gente acha que todo mundo sabe tudo. E a realidade é que o Brasil é um país deficitário em educação financeira. E mesmo quem está querendo entrar no mercado, que é às vezes a maior parte da nossa audiência, não sabe algumas coisas. Aí eu gostaria de saber da prateleira de produtos de vocês. A pessoa que vai entrar para trabalhar com vocês hoje, ela vai encontrar uma plataforma com produtos variados, não deixa, porque vocês estão no sistema BTG, então não deixa nada perder para o mercado, vocês estão ali todas as condições de produtos, mesmo produtos sendo commodity. Sim, na verdade sim. Como é que a gente trabalha hoje, tá? Quem é cliente nosso, ele tem acesso a toda a plataforma do BTG, tá? Além do BTG, tem os nossos produtos. Então, eu acho que esse é o grande plus de estar dentro da EQI, tá? E por que os nossos produtos são bons? Porque imagina uma empresa média vai bater no Itaú, no Bradesco, no Santander. Essa empresa normalmente ela é muito mal atendida, né? Na parte de crédito, certo? Sim. Nós temos hoje uma asset, que fica lá no Faria Lima, que ela é focada em estruturação de produto, tá? Inclusive o Ettore vai estar estudando isso, é importante ele saber. Esse cara é o grande responsável hoje por trazer pra gente CRIs, CRAS, que vão nos pagar IPCA mais 9, IPCA mais 10, com juros mensais. Toda hora me aparece uma propaganda dessa no YouTube. Então vocês têm uma mesa proprietária de DCM. Nós então, temos o nosso próprio CM. Tá? Eu cortei seu raciocínio, prossiga, por gentileza. Então, assim, o mais louco disso, né? Eu fico brincando também, porque os funcionários do BTG, eles têm conta na EQI para poder alocar com a gente o nosso DCM. Então podemos dizer assim que a EQI seria aquele
Aquele jet ski, né, que é bem mais ágil do que um banco ali que Exato. parece um Titanic para fazer uma emissão, que tem um spread mais elevado. Aí você traduziu muito bem, porque a gente tem velocidade. Nós temos velocidade de estruturação e nós temos velocidade de captação e alocação, né? Então, isso, para uma empresa que está precisando de recurso no D0, isso é fundamental. Coisa que dificilmente no banco tradicional ela vai conseguir. Um BBA, um BBI da vida, Exato. bem Não, complexo. curioso. Você explicando, agora que eu entendi a propaganda de vocês no YouTube, PCA mais 9. Vocês só conseguem isso porque vocês têm uma asset proprietária. Exatamente. Né? Exatamente. Então, esse é um diferencial gigantesco aí frente aos concorrentes. Bastante. A gente tem tido muita reunião, muitos leads de fora, possivelmente assessores, querendo saber sobre nossos produtos, de outras casas. Eu já tive Direto. várias reuniões com esses caras. Direto. Vários. Então o cara vai lá no nosso site, se candidata a lead, e aí vai um SDR nosso ligar pro cara. Então a EQI hoje poderia atuar tanto na frente de um B2C para prospectar um investidor, ou num B2B para fazer uma emissão para uma empresa? Sim, totalmente. A gente atua em todas as áreas. Então, M&A, tudo que for pensar em fusão, aquisição, crédito, a gente consegue atender, né? De uma maneira rápida, eu diria. E até para o private banker também é importante nesses eventos de liquidez uma possível captação também, isso ocorrendo tudo claro. dentro de casa, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Exatamente. A gente teve esses PCA mais 9, PCA mais 10, a gente teve vários produtos mesmo que a Asset fez. Hoje a Asset já passou das casas dos bilhões em ativos que ela mesmo estruturou lá dentro. Hoje a Asset, se eu não me engano, ela está com quase 7 bi já sob custódia, né? Porque além da estruturação, ela tem os próprios fundos, né? A gente tem fundo de previdência, tem os fundos que a própria Asset faz. Fundo de liquidez que a gente utiliza muito, que é o EQI Liquidez. A gente utiliza para os nossos clientes. E inclusive, falando sobre captação, que você disse, a EQI ela bateu hoje 33 bilhões de reais. Parabéns. Relevante, parabéns. Obrigado. Vocês falando de ter uma asset própria, etc., me abre assim, pensando da perspectiva do profissional que vai entrar, me abre que vocês, além da assessoria, a depender do profissional, ele entregando o resultado, também é uma possibilidade. Por exemplo, às vezes entra uma pessoa que é mais técnica, entra no SDR, vai para assessoria, dá resultado, e a pessoa fala assim, não, quero continuar na EQI, só que eu quero ir para a asset, eu quero fazer uma carreira diferente. Perfeito. Como é que seria esse plano de carreira? A gente dá espaço para todo mundo que queira ter uma experiência diferente, né? Eu diria que são ciclos, né? A pessoa cumpriu aquele ciclo dela ali, qual que é o problema dela ir para outra área, né? Acho que é até interessante para a empresa. Então, a gente é uma empresa que a gente estimula isso bastante, né? Tanto é que a gente, vai ter um escritório agora em outra município, não vou citar o nome aqui, para não atrapalhar ali, né? os entrantes, mas eu estimulei pessoas aqui de Belo Horizonte a se candidatar para vaga externa, né? Então, sem precisar falar comigo, cara, candidata e vá. Se é interessante para você, por favor, faça isso, que eu vou ficar feliz de te ver numa nova posição e uma posição de crescimento aqui dentro. Isso é ótimo porque a gente conhece no dia a dia várias pessoas que às vezes entra na assessoria por ser uma porta, entre aspas, mais fácil, não é tão fácil assim, por isso aspas, e vai entregando resultado e depois quer ir para uma outra área, né? E uma área que a pessoa quer ir muito é o private banker. E o Guilherme é justamente um private banker. Então, assim, Guilherme, o que você pode falar do private banker, da EQI, e o conselho que você quer dar para os desesperados que querem entrar, mas já querem assumir a carteira de especialista sem passar pelo SDR, já quer logo virar um private bank igual o Guilherme? Não, eu acho que é tempo, né? É tempo e resultado. Então hoje a gente trabalha muito com captação, é uma meta da empresa, é captação. E de acordo com o tempo, as metas que você vai batendo, a experiência que você vai ganhando, você vai chegar lá. Só que é como o Renato disse no início, é longo prazo. Ninguém vai chegar e vai sentar na janela. É muito difícil, né? Como é que você vai pegar uma carteira, como é que você vai conversar com pessoas ali que têm um poder aquisitivo alto, sem ter uma experiência para conversar com elas, né? Então, o cara, se ele não passar por toda a formação, até chegar
nessa parte, né, onde ele vai entrar lá para a área do private, fica impossível, é praticamente Posso longo fazer um prazo. adendo nisso? Claro. Tem um negócio bem legal que eu acho que a gente estimula muito, que é o seguinte, é a meritocracia, tá? Hoje talvez a gente seja uma empresa tão meritocrática que o seu PPR, o seu bônus, ele depende só de você, não depende da empresa. Então nossos números a gente analisa individualmente, tá? Existem hoje, como exemplo, assessores na minha linha de negócio que com 3 anos de casa, eles tiveram uma participação melhor do que a minha na última janela. Então, ou seja, eu fico muito feliz de ver isso. Porque aquela pessoa ela está fazendo um trabalho excepcional e ela está atendendo muito bem sua linha de clientes, né? Então, eu acredito que o que também nos diferencia hoje no mercado é exatamente isso. É propiciar um menino de 20 anos com 3 anos de casa ser melhor do que você e você tem 8 anos de casa, né? Então é difícil você ver isso em qualquer lugar. Então acho que esse ambiente ele propicia que a EQI seja o que ela é hoje, né? Sim, isso daí é muito importante até para a expansão da empresa aí no mercado. E até pegando esse gancho, né, quando nós vamos analisar as carreiras aqui no Brasil, acredito que hoje deva ter mais de 1 milhão de profissionais com AB, 500 mil ali profissionais formados em medicina. Quando nós vamos olhar assessor de investimento hoje, acho que tem menos de 35 mil. Talvez se for ativo ali até um número menor ainda, né? E quando nós olhamos também até o ciclo da economia no Brasil, né, 98 ali, taxa de juros de 45%, FHC, na época do primeiro mandato do Lula, 26%. Então, nos últimos 20 anos ali, né, de 94 até 2014, a gente nem precisava do papel de assessor, porque em 2 anos, 4 anos, a gente dobrava o capital ali num ativo sem risco. É o que você vê para a carreira de assessoria de investimento para os próximos 5 e 10 anos. É realmente a carreira do futuro, Renan? Eu acredito bastante, principalmente aqui no Brasil. A gente ainda tem muito mato para cortar, tá? Tem muita gente ainda mal atendida aí. Então eu diria que se você fizer um trabalho acima da média, cara, tua aposentadoria está garantida. É mais ou menos isso, na minha concepção. Então a gente tem muita lenha para queimar no Brasil ainda. Se a pessoa tiver prontidão de se especializar, de entender como é que funciona o mercado, de estar sempre aprendendo, você tem um cliente ali pro resto da vida, né? Então acho que é por aí a minha linha de pensamento. E até para molecada nova agora, né? Acho que por mais que existam os bancos digitais, existe um gap de atendimento muito forte, né? É nítido, né? Tenta entrar no chat lá do teu banco digital para ver se vai ter atendimento rápido. Não existe isso. Não existe almoço grátis, né? Então, acho que esse é um nicho aí que dá para trabalhar bastante. Eu tenho muita convicção que a gente vai ter nos próximos 10 anos aí um crescimento bem expressivo na linha de investimentos. Isso aí. Como você falou, investir em qualificação. Basicamente, certificação no mercado financeiro é chovendo molhado, é carteira de habitação, é commodity. Mas eu tenho que fazer essa pergunta. Hoje, para entrar lá no STR da EQI, qual certificação mínima que vocês exigem ou não exigem e dão um tempo para a pessoa tirar as certificações que são obrigatórias? Como funciona? Legal. Hoje a gente exige o CPA 20, né? Para a carreira ali da trilha do STR. É fundamental, tá? Esse CDR entra nessa esteira, ele vai treinar ali por em torno de 4 a 6 meses. Tá? É mais ou menos a linha ali de experiência de um SDR. Né? O que a gente diz que é um trainee, né? A pessoa já tem que estar com a certificação? Ou vamos supor, se vocês, eventualmente lá, a pessoa passa para uma entrevista com o Renato, com o Guilherme, se destacou, brilhou os olhos de vocês assim, ela poderia entrar sem a certificação e vocês dariam um tempo para ela tirar ou não? Porque é uma dúvida muito assim que a galera tem de mercado. Legal. Existem 2 maneiras. Se a pessoa já tem um CPA 20, ela entra com mais agilidade na empresa, tá? Preferencialmente. E existem as pessoas que entram sem CPA 20 e aí segue uma trilha ali de estudo
A empresa paga para a pessoa ali estudar, basicamente, tá? Por um período ali de 1 a 2 meses. Então, eu diria que poucas empresas hoje no mercado fazem isso, né? Esse estímulo através de estudo para a pessoa entrar ali na nossa esteira. Então, depende muito. Tem momento da empresa que ela libera ali, precisa de agilidade de contratação, a pessoa tem que ter CPA 20. E vai ter um momento... vai ter esteira do não CPA 20, tá? Tem essas duas modalidades. Mas para qualquer candidato que esteja escutando aqui, a importância é esteja certificado, porque se você não tiver, você não está nem dentro de campo, né? Você não tá nem com uniforme, né? Eu até falo que a certificação é basicamente você ter a roupa para jogar. É isso. Então, não é que você vai jogar, mas quando você for chamado para jogar, você já está ali pronto, preparado, né? Porque o profissional que tenta correr atrás, eu falo que até um profissional que acaba ficando na média. A gente tem que correr na frente. Se é necessário a certificação CPA 10, CPA 20, não espere pedir, faça. Inclusive, vai além disso, né? Busque um CEA, que poderia ser uma certificação de dominância, ou até outras certificações ali, caso o profissional também quer seguir ali uma carreira mais de analista, ou quer seguir uma carreira internacional, né? Com CFA, com outras certificações. Anyways, mas chegando aí à parte final, eu queria também já puxar. A conversa foi tão boa aqui, né? Foi rápido. Foi rápido. Então eu vou puxar aqui um bate-papo aqui de perguntas mais bate-pronta, até pensando, vamos colocar aí no Renato, assim, vamos colocar de você 10 anos atrás, como se você tivesse fora do mercado financeiro e como se você falasse para você ali quando você quisesse realmente entrar no mercado. Vamos olhar para esse público ali, né? Então eu queria perguntar para você, né, Renato, antes de entrar no mercado financeiro, uma dica que você daria, a única e a essencial, o que você faria hoje para começar no mercado financeiro? Vai ser um bate-bola, hein? Poxa, legal, aí sim. Cara, qualificação. Estude por você mesmo, sem depender de ninguém. Autodidata, né? Autodidata puro. Boa. E você, Guilherme? Eu também acho que você se preparar antes de estar, que nem você comentou, acho que seria a melhor opção. Então, ótimo. Um livro para o mercado financeiro? Puxa, para o mercado financeiro... Pode ser algum que você considere que seja relevante. Poxa, eu vou colocar um livro que eu achei bem legal, eu acho que uma leitura simples, O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Esse aí. Vai ter que pensar em outro. É bem simples. É bem simples. Isso daí. Um livro fora do mercado financeiro que você acha que possa ter agregado para você também? Poxa, eu li recente e foi um livro que eu li em tempo recorde, que eu achei ele tão interessante. Puxa, agora eu esqueci ele. Deixa eu lembrar aqui. Corta pro Guilherme enquanto você lembra. O meu é Receita Imprevisível. Receita Imprevisível? É, muito bom. Ótimo. Já segue essa É um dica aí. clássico esse. É, um clássico. legal, né? É um clássico. Eu esqueci. Então vamos lá. Você recomendaria alguma certificação para aquele profissional? Perdão, Alerta Vermelho. Sei, do Bill Brother. Exatamente, que livro espetacular. Não, inclusive pareço até com ele. Apesar de não ter investido na Rússia, não ser inimigo número 1 de Putin, mas é que eu fui da área de consultoria, trabalhei com private equity, né? Então, assim, aquelas aquisições que eles fizeram lá foi muito interessante. Eu também li ele num... Espetacular. Esse aí fica o alerta vermelho aí, ó. Aqui no Brasil vai ser o alerta amarelo, né? Ultimamente, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Qualquer semelhança. Mas livro fantástico. Esse daí Não é? poucas pessoas que eu conheço chegou a ler. Bill Brother. Vamos lá, então. Uma certificação. Lembrando, né, que isso aqui seria para aquele profissional que está fora, né? Você já até... É a 20, né? No mínimo, né? No mínimo. Pra sentar, pra conversar, né? Pra chegar pra conversar. Ótimo. Um investidor que você vê aí de referência, pode ser um grande investidor, um mega investidor. Poxa, Warren Buffett. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Excelente. Um podcast de finanças também para o profissional que está no mercado financeiro. Não tem nem... Advisor Alpha. Advisor Alpha. Não, gente, brincadeira. Sem lobby. Pode ser aquele podcast que seja da EQI, do BTG. Vamos fazer aquele merchan também, porque são muitas informações de qualidade para o profissional se atualizar, né? Que é um podcast que você fala assim, ó, você vai ouvir, você vai ter... Você vai se preparar para o mercado financeiro. Puxa, tem um cara que eu gosto muito que é o Fernando Urich.
Eu acompanho ele bastante, assim, acho bem técnico. E não é um cara que puxa sardinha Eu também gosto pro muito negócio dele, né? Então, é um cara que agrega bastante, assim. Ótimo, Eu gosto da linguagem do Primo Rico. ótimo. Acho que os caras são bem didáticos, acho que a linguagem é bem brasileira mesmo, sabe? Dá pra... Traz uma simplicidade ali Muito. na Acho que comunicação, né? descomplica bem. Não, ótimo. Eu até gosto disso, porque normalmente o mercado é uma sopa de letrinhas, né? Eu até falo que o grande diferencial do investidor é realmente a comunicação, né? Traduzir o mercado financeiro. Algumas ponderações, Sidney? Não, da minha parte, agradecer a vocês por terem aceitado o convite. Assim que eu fiz o convite, foi aceito prontamente, vamos gravar um podcast, que dia, que hora, quando, como? Foi assim. É assim na assessoria também. Então, só agradecer por estar aqui e deixar a porta aberta para voltar, porque 1 hora passa rápido. Foi. E aí, tendo mais oportunidade aí, bater um papo, porque, como a gente falou, né, tem uma galera querendo entrar, tem muita vaga. A EQI mesmo estava olhando o site lá, tem vaga pra caramba, parece que vocês estão com muita dificuldade de contratar, porque não tá conseguindo fazer esse match. Profissional bom com as vagas em aberto aqui, É isso. né? Então, Mas agradecer mesmo. eu creio que, só para finalizar esse ponto, eu creio que isso é uma dificuldade geral. Eu acho que não é só na parte financeira. A gente já vê um problema de mão de obra em todas as áreas, né? Eu diria. E bons profissionais hoje são realmente escassos no mercado. Quando você tem um cara bom, basicamente ele é bem disputado, né? Então é isso. Não, excelente, pessoal. Então, até hoje aqui pegando esse bate-papo, que eu acho que vai ser até além de 1 hora, porque quando a gente está na era do conhecimento, acho que 1 hora discorrida aqui vai ser transmitidas várias e várias vezes. Então, sem dúvidas, o conhecimento de hoje aqui vai ser exponencial e realmente vai ajudar muito dos profissionais que querem entrar no mercado. E muitas das vezes no passado, né, talvez quando você iniciou 10 anos atrás, realmente a gente tinha que realmente passar por um mato muito grande, sem conselho, sem cortar caminho, e realmente pegar toda a bagagem que vocês trouxeram aqui hoje é muito relevante para quem está iniciando no mercado financeiro. Eu também já atuo aí, já tenho um tempo, foi uma transição de carreira muito importante, mas acho que escutar isso de outros profissionais também é interessante, porque nunca vai ter uma história correta, né? E o mercado financeiro realmente é aquela roda gigante, né? Então, pessoal, muito obrigado aí pela participação, pelo convite. Vamos nos encontrar aí no nosso próximo episódio. Valeu. Muito bem. Valeu.